Ou, eu sei que o Brasil é o país do inacreditável, mas eu achei que, para manifestações públicas, em especial as ridículas, deveria se existir um limite. Mas eu me enganei. Essa terça-feira não tirou máscaras porque o rosto dessa galera está exposto há muito tempo. Mas olha, se eles precisarem de hidratação de pele, acabarão com qualquer estoque de óleo de peroba. Agora, as ameaças são públicas. Só que não são apenas ameaças. Elas agora vieram recheadas com uma carga de uma espécie de deboche com a inteligência alheia. Os ministros ainda não entenderam o que está acontecendo no Brasil. Ou entenderam e foram para o contra-ataque. Vamos analisar os piores momentos do fim da CPI do crime organizado. E as manifestações que assistimos realmente nos mostram que a democracia no Brasil é apenas uma força de expressão. O nosso Estado democrático de direito é diferente. Não são todos embaixo da mesma lei, são todos abaixo da Suprema Corte. E agora isso está muito claro. Prepara o estomazil, vamos todos precisar. Galera, antes do vídeo começar, eu vou te pedir uma gentileza. Dá um like nesse vídeo, porque quanto mais like ele tiver, mais o YouTube entende que ele é relevante e o distribui para mais pessoas. Assim a nossa chance de furar a bolha é bem maior. Então você pode dar essa força? Pode? Então bora lá. Vou começar com o assunto isolado dessa treta toda, que é o Flávio. Eu já achava que ele ia ganhar, mas agora eu apostaria o meu dedinho. O que, na pior das hipóteses, eu ia acabar aposentada, igual Lula. E eu poderia falar que o meu otimismo se dá porque o Flávio abriu 6 pontos de vantagem em cima do déspota no segundo turno. Mas eu vou em algo bem mais consistente. Eu vou onde o povo coloca grana em cima de suas convicções. O Polymarket é uma espécie de casa de apostas, onde a galera literalmente aposta quem vai ganhar as eleições. E através desse gráfico, nós podemos ver que o Flávio largou bem atrás do Lula e agora é o favorito para levar a disputa. E o que vocês precisam entender disso é que hoje a maioria das pessoas aposta dinheiro que o Flávio vai ganhar. E assim, ninguém aposta para perder, né? O Polymarket não é um decreto de vitória, mas no mundo ele é tido como o maior termômetro eleitoral. Se as eleições fossem hoje, Flávio já levaria com folga. Em outubro, então, vai ser baile. Pronto, dito isso, vamos agora a um novo escândalo envolvendo a corte, porque, não sabendo que era impossível, eles foram lá e fizeram. A CPI do crime organizado chega a seu fim porque o Alcolumbre não quis prorrogá-la, e ele não quis porque ele não estava afim, pedindo o indiciamento dessas 4 figuras aqui: Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes é o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Vamos aos crimes apontados. Toffoli, por ter vendido uma parte do resort Tayaya ao Fabiano Zettel, que é cunhado do Vorcaro, ter ficado caladinho até a bomba estourar e, mesmo sabendo que era suspeito para julgar o caso, ele assumiu a relatoria do caso Master e tentou atrapalhar as investigações, porque todo mundo aí lembra que, após a busca e apreensão em cima do Zettel e do Vorcaro, o Toffoli mandou a PF lacrar o material e enviar para o gabinete dele, né? Cara, o que ele estava pensando? Alexandre de Moraes, pelo contrato de 129 milhões, pelas visitas à mansão, por trocar mensagem de visualização única às vésperas da prisão do Vorcaro com o próprio Vorcaro, por andar nos jatinhos do Master, por se encontrar com o presidente do BRB na casa do Vorcaro. Enfim, tá todo mundo careca de saber. Gilmar Mendes, por ter de forma totalmente inovadora, meio que sequestrado um mandato de segurança impetrado por uma ação da Brasil Paralelo, só para conseguir negar a quebra de sigilo da Maridit, a empresa do Toffoli, que a CPI já havia aprovado no que ficou caracterizado como uma interferência absurda para proteger o ministro. Mas nós vamos explicar isso direitinho novamente daqui a pouco para você relembrar esse absurdo. E por fim, o seu Gonet, por assistir tudo isso e não fazer nada a respeito. Ou seja, pelo crime de omissão. Já pode chamar do omisso da República? E antes que a galerinha com um pano na mão venha me dizer que, oh meu Deus, a CPI foi usada politicamente porque o impeachment dos ministros é pauta eleitoral. Aí eu tenho que te dizer que você não descobriu a roda, meu amigo. CPI é um instrumento político da minoria para fiscalizar a maioria. E é assim desde que o mundo é mundo. Tá em choque? A novidade aí é que a CPI, pela primeira vez na vida,
foi usada para trazer o escrutínio público à Suprema Corte desse país, que matou a democracia enquanto jurava que estava salvando-a. Os elementos apontados no relatório que pediu o indiciamento dos ministros e do PGR são de conhecimento público e todos eles se enquadram no crime de responsabilidade, que é o que foi apontado. E aí uma outra surpresa, né? Que os crimes de responsabilidade foram apontados, narrados, documentados e houve um pedido de punição. Esteja indiciado. Isso sim é chocante, porque dessa configuração do Senado eu não esperava nada. Mas o negócio está tão evidente, tão explícito, tão na boca de todo mundo, que nem essa formação da casa teve coragem de fazer de conta que não tinha nada acontecendo. Agora, você só imagina o que a gente não vai fazer com uma maioria absoluta no ano que vem, hein? Dito isso, eu preciso novamente deixar claro para todo mundo. Os ministros tiveram pedido de indiciamento por crimes de responsabilidade, previstos na lei do impeachment. Aí começou o show de horrores. O ato 1 foi, claro, Gilmar Mendes fazendo o que todo adolescente revoltos que ouviu o Restart nos anos 2000 faria. Foi xingar demais no Twitter. Gilmar disse estar sofrendo de um crime de hermenêutica, que é quando o juiz é atacado por suas decisões. Cara, eu acho que o Gilmar não entendeu direito do que ele está sendo acusado. Mas, para ver se ele entende, eu vou deixar aqui o relator da CPI explicar o que foi que ele fez. Presta atenção, porque está muito bem explicado. A suspensão da quebra de sigilo da Marit e do Fundo Arlim no caso Banco Master. Esse é um tópico fundamental. Em 27 de fevereiro de 2026, o ministro Gilmar Mendes concedeu habeas corpus de ofício para anular a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da empresa Marit Participações S.A., da qual o ministro Dias Toffoli é sócio, aprovada, essa quebra, por unanimidade pela CPI do crime organizado. Importante registrar que os sócios impetraram habeas corpus, as pessoas físicas, perante o relator natural do caso Master. Mas a empresa não apresentou ação própria perante esse mesmo relator natural, o ministro André Mendonça. A empresa, o Fundo Marit Participações S.A., optou por peticionar no bojo de um mandado de segurança da empresa Brasil Paralelo contra a CPI da Covid, arquivado desde o ano 2023, cuja relatoria pretérita pertencia a Gilmar Mendes. O ministro acolheu o pedido, converteu a petição incidental em habeas corpus, desentranhou a dos autos originários, determinou que órgãos como o Banco Central, Receita Federal e COAF se abstivessem de encaminhar quaisquer dados, bem como ordenou a imediata inutilização ou destruição das informações já enviadas. Em 19 de março de 26, o ministro Gilmar Mendes estendeu a mesma lógica para anular a quebra de sigilo do Fundo Arlim, titularidade de Fabiano Zeta, e que adquiriu a participação da Marit no resort Itaiaia. Item 2, senhor presidente. A manobra processual e o desvio do relator natural. O ministro Gilmar Mendes não era relator natural do caso Banco Master, competência que pertence ao ministro André Mendonça desde a redistribuição ocorrida no dia 12 de fevereiro de 2026, após o próprio ministro Toffoli ter deixado a relatoria. A Marit não ajuizou ação nova, que teria sido remetida à relatoria do ministro André Mendonça por prevenção. Em vez disso, direcionou deliberadamente sua petição ao ministro Gilmar Mendes, mediante o artifício de atravessar petição no seio de processo arquivado desde o ano de 2023 e relativo à CPI diversa, a CPI da Covid, encerrada há vários anos. O ministro, ao invés de declinar da competência e remeter os autos ao relator natural, acolheu a manobra, desarquivou o processo, converteu o instrumento processual de mandado de segurança em habeas corpus e proferiu decisão de mérito em favor da empresa de seu colega tribunal, no mesmo dia em que a petição foi protocolada. A distribuição dos processos no Supremo Tribunal Federal obedece a regras regimentais que visam a garantir a aleatoriedade e a impessoalidade na escolha do relator. Princípios que são desdobramentos naturais do princípio do juiz natural que está consagrado na Constituição. O artifício processual empregado pela Marit e acolhido pelo ministro subverteu essas regras, ao permitir que a empresa escolhesse de antemão o magistrado que apreciaria a sua pretensão. A gravidade dessa conduta não reside na tese jurídica adotada, porque teses jurídicas podem ser objeto de legítima deliberação. A gravidade da conduta reside no veículo processual utilizado e na decisão deliberada de acolhê-lo. O ministro Gilmar Mendes sabia que não era o relator natural da matéria,
sabia que o processo no qual a petição foi protocolada estava arquivado, sabia que versava sobre CPI em condições diversas, mas ainda assim proferiu decisão de modo absolutamente legítimo. Gilmar meteu essa manobra na cara de todo mundo, tinha certeza que ninguém faria nada e agora diz que está sendo acusado do crime de hermenêutica. Bicho, será que ele se ouve? Voltando ao post do Gilmar, ele continua reclamando bastante sobre isso aí, sobre o crime de hermenêutica, e finaliza dizendo que as CPIs precisam passar por um processo de modernização, meio que dizendo que precisam de novos limites. E encerra a postagem dizendo que Paulo Gonet, o omisso da República, que também teve seu indiciamento pedido pela comissão, investigasse de forma rigorosa o abuso de autoridade cometido por esse pedido de indiciamento. Gilmar Mendes acusando alguém de abuso de autoridade após detonar a Lava Jato e chamar os investigadores de essa gente, de ladrões de galinha. E vem cá, a culpa desse comportamento do Gilmar ter sido naturalizado é do Senado, que nunca fez nada a respeito. Mas é que, você acha que ficou por isso mesmo? Claro que não, o relator da comissão respondeu e esfregou com sal. Para referir à mais recente manifestação do ministro Gilmar, que em uma rede social fez afirmações referentes à condução dessa CPI, desse relator, e em particular sinalizou para a possibilidade ou sugeriu ao Procurador-Geral da República a hipótese de cometimento de abuso de autoridade com a necessidade de processamento criminal, no caso deste relator que vos fala. Não é uma ação isolada do ministro Gilmar, é a reiteração do modus operandi, que mistura politização de decisões técnicas e o uso da ameaça constante, através de manifestações truculentas, utilizando veículos de imprensa ou redes sociais. É preciso lembrar que esse mesmo ministro Gilmar Mendes, anteriormente, já em decisão absolutamente atípica, tentou e de fato interferiu na regulamentação do processo de impeachment, configurando, demonstrando aquilo que aparentemente é uma ação sistêmica, estruturada, organizada de blindagem de integrantes da corte. E aí é o óbvio sendo dito, né, galera? É um ritual quase que padrão do ministro. Quando ele vira alvo, ele encarna aquele ditado de que a melhor defesa é o ataque. E olha, Gilmar Mendes dessa vez deixou de forma clara e pública que não aceita ser alvo de ninguém. E então ele meteu essa aqui no plenário da corte. Eu, como sabem, adoro ser desafiado. Lá no meu Mato Grosso, as pessoas dizem: não me convide para dançar, porque eu posso aceitar. Adoro ser desafiado. Me divirto com isso. Mas outros se acoelham. Tem medo. E a assombração, também dizemos no interior, aparece para quem acredita nisso. Então é preciso que a gente esteja atento, inclusive para dizer para aqueles que têm medo de assombração que eles não existem, que são fantasmas, que não amedrontam, que são fantoches. Cara, o que aconteceu aqui? Que linguajar é esse? Que cara de ódio foi essa, vinda de um ministro da mais alta corte do país? O cara tava bufando por vingança, em minha livre interpretação. Mas não parou por aí. Quando vi o meu nome inserido nessa tal lista de indiciados por parte do senador, relator deste caso, eu disse: é curioso. Ele se esqueceu dos seus colegas milicianos e decidiu envolver o Supremo Tribunal Federal por ter concedido um habeas corpus. Gilmar Mendes acusando um senador de abuso de autoridade e, na sequência, metendo seus colegas milicianos? Vem cá, quais as provas o ministro tem para afirmar que um senador tem colegas milicianos? Ele não precisa apresentar provas ou ele pode tudo porque ele é simplesmente intocável? Olha para onde essa coisa descambou, galera. E piora, porque olha o que ele continuou dizendo. Trata-se de um erro histórico que nos conduz a uma reflexão mais ampla sobre o papel dos poderes e os poderes das comissões parlamentares de inquérito. E eu tenho absoluta certeza, senhores ministros, de que o tribunal vai se debruçar sobre isso, sobre essa temática.
sobre os usos e abusos que têm sido sistematicamente perpetrados. Agora ele verbaliza que a Suprema Corte vai para cima das comissões de inquérito e sobre isso eu preciso chamar a atenção para um fato bastante curioso. Veja o que a Malu Gaspar disse semana passada sobre a Lava Jato e eu volto na sequência para explicar o porquê eu trouxe esse áudio. Aliás, eu tenho uma tese sobre por que ela acabou e eu acho que ela Ela é ajuda a Lava explicar um Jato. pouquinho, que é o seguinte, apesar de tudo que se diz sobre a Lava Jato, ela não começou a acabar por causa do presidente Lula, né, ou por causa do Bolsonaro. Ela começou a acabar quando ela avançou para cima dos elos entre os corruptos e tal e o judiciário. Essa é a ordem, eu até já escrevi sobre isso, assim, a ação do Lula, que pleiteava a suspeição do Sérgio Moro, ela é de 2019. E assim como várias coisas que começaram a andar agora, ela só começou a andar em 2021, poucos meses depois daquela operação que houve aqui no Rio de Janeiro sobre advogados que eram acusados de intermediar decisões do STJ, inclusive de serem próximos de pessoas do STF, e o presidente da FEComércio começou a fazer uma delação premiada. Ali melou tudo, e depois daquilo, sim, se decidiu que o Moro era suspeito, etc. Eu não estou dizendo que a decisão não tinha fundamento. Tem algumas coisas realmente que eu acho que estavam certas. Mas, sim, a coincidência temporal é impossível de ignorar e eu acho que isso explica por quê. Justamente na hora que a Lava Jato começou a ir para cima do judiciário, ela acabou. E agora nós estamos vendo que boa parte do capital, do poder e da influência que o Vocário tinha se devia às relações que ele tinha no judiciário. Então, não é de graça. Isso aconteceu porque ficou todo mundo achando que podia fazer de tudo, né? Então, agora pensa comigo nessa série de coincidências. A Lava Jato chegou nos ministros e foi enterrada. A CPMI do INSS chegou nos ministros e foi enterrada. A CPI do crime organizado chegou nos ministros e foi enterrada. Delação premiada chegou nos ministros. Vamos restringi-las. Ou eu tô ficando muito louca e tô vendo pelo em ovo, ou a coisa é absolutamente explícita. E porque sempre dá para piorar, nunca duvide disso. O Toffoli, que se declarou suspeito de julgar a prisão do Vocário, por motivos óbvios, achou que poderia agregar à corte ao proferir esse discurso aqui. Nas palavras que Vossa Excelência hoje dirige em relação a essa situação de excrescência de um relatório completamente infundado, sem base jurídica, sem base em verdade factual e com um único e nítido sentido de obter votos. Isso, senhor presidente, é abuso de poder. Isso pode levar, inclusive, à inelegibilidade. Isso pode levar, não só em sanções, em outras áreas, como Vossa Excelência já mencionou na fala de Vossa Excelência, quando disse respeito à necessidade de uma atuação do Ministério Público, mas também da Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral não faltará em punir aqueles que abusam do seu poder para obter voto num proselitismo eleitoral. Porque tem que se pôr fim imediato a essa sanha de que atacar determinadas instituições dá voto. Atacar instituições é atacar o Estado Democrático de Direito, é atacar a democracia. E isso é abuso de poder, ministro Nunes Marques, Vossa Excelência, que estará presidindo o Supremo Tribunal Federal, ministro André Mendonça, que será o vice-presidente. Pelo que eu soube, na data de hoje deve ser realizada as eleições na Corte Superior Eleitoral. Nós não podemos deixar de nos furtar a caçar eleitoralmente aqueles que abusaram, atacando as instituições para obter voto e conspurcar o voto do eleitor. Porque é disso que se trata, presidente ministro Gilmar Mendes, quando surge um relatório aventureiro desse. É tentativa de obter votos. E esse voto é um voto conspurcado.
porque ele é antidemocrático, é anti-Estado Democrático de Direito, é um voto corrupto. E essas pessoas não merecem a dignidade de ter. Gente, o cara ameaçou o senador de inelegibilidade e acusou a comissão de abuso de autoridade. O cara ameaçou um senador de cassação porque o senador teve a audácia de pedir seu indiciamento. O Toffoli, o cara que abriu o inquérito das fake news, está acusando alguém de abuso de poder? O Toffoli chamou o voto de voto corrupto, o ministro que anulou a multa do contrato de leniência de bilhões da JF e depois assistiu essa mesma JF aportar dinheiro no fundo que acabou comprando a sua parte no resort? É esse Toffoli? Ai, Deus. Aí o Estadão foi lá e fez essa matéria aqui, porque tem que desenhar e depois explicar o desenho. Ameaças de Dias Toffoli atingem o Congresso e não apenas o senador Alessandro Vieira. Não cabe a ministro do STF sugerir a cassação de um senador pelo exercício de sua função parlamentar. E assim, você acha que o Senado da República vai mesmo entubar essa porque foi nu? Bom, nessa legislação com esse elenco aí, eu acho que vai sim. Mas isso pode mudar ano que vem. E todo mundo sabe disso. Sentiu o peso do seu voto? O Brasil virou tipo um filme de comédia pastelão, porque se você for levar tudo a sério, se você for levar para o coração, você adoece. Então, é melhor dar risada. E enquanto os ministros iam dizendo essas coisas, o governo Lula se movimentava para retirar o Moro e o Marcos Duval da comissão, 2 senadores que votariam a favor do relatório, para colocar seus aliados que votariam contra. E de fato foi o que aconteceu. Pela segunda vez. O governo Lula se movimentou para trocar membros na CPMI que investigava o assalto aos aposentados e o relatório foi rejeitado. E os caras comemoraram. Agora ele se movimentou para trocar os membros da CPI do crime organizado no dia da votação do relatório e o relatório também foi rejeitado. Governo Lula e Suprema Corte são mais que amigos, são friends. Se o Lula precisa, a Corte modifica as decisões do Congresso. Se os ministros precisam, o Lula atua para rejeitar os relatórios de investigação que estão chegando nos ministros. Mas graças a essa galera, a democracia foi salva. Tá? Mas, gente, força aí, que tá acabando. Ao que tudo indica, em outubro isso tudo se encerra. Mas calma que a treta ainda não terminou. Ainda tivemos que ter estômago para assistir Alcolumbre, o cara que ignora o Congresso e não abre a CPI do Master, dizer isso aqui. Só que nós estamos vivendo, Hugo, uma agressão permanente às instituições republicanas. Porque está muito bom agredir as instituições republicanas democráticas, sejam do Executivo, sejam do Legislativo ou sejam do Judiciário. Porque está muito cômodo ofender os outros. Está todo mundo passando dos limites institucionais que norteia a boa convivência na relação republicana. Nós somos uma democracia. A gente precisa compreender as pessoas que pensam diferente, mas a todo instante, ofender, subjugar, agredir e atacar não vai construir o Brasil que os brasileiros precisam e esperam. Sentiu, hein, Alcolumbre? Mas aqui, não tem ninguém atacando a instituição democrática coisa nenhuma. O que está rolando é o apontamento individualizado das condutas de pessoas que integram essas instituições. Funcionários públicos. Ou não pode comentar ou criticar os atos explícitos dos funcionários que os nossos impostos bancam os salários. Se não puder, se forem perseguir essas pessoas, seja mais claro, Alcolumbre, mas aí não pode chamar mais de democracia. Beleza? Para encerrar, vale ouvir o que o Merval Pereira disse na Globo News, e deixando claro que foi ele que disse, eu tô só repassando a fofoca. E esse é um problema a mais no Supremo. Toda vez que algum membro do Supremo é criticado, ele transforma essa crítica numa crise institucional, numa questão de segurança nacional e manda investigar. Né? Então, virou até piada. Tem naqueles memes, bonequinhos, o Moraes dizendo, vou botar você no inquérito. Porque é isso. Cada vez que você faz uma crítica a alguém, do Supremo, algum ministro do Supremo, vem uma ameaça velada. Não pode, isso não é possível, não é possível. Eu concordo com as críticas do senador Alessandro Vieira
e discordo dele ter indiciado os ministros neste momento, nesta CPI. Agora, que o Banco Master precisa ser investigado e que esses ministros serão naturalmente envolvidos na investigação, porque já existem documentos e declarações e indicações claras de que eles tiveram uma relação com o Banco Master muito próxima. O ministro Gilmar Mendes. Hoje eu escrevi na coluna, todas não, porque eu esqueci algumas até, várias decisões do Supremo de autoproteção. Não é autocontenção, que é o que precisava, é autoproteção. É isso aí, quando o canhão se vira para o Supremo, eles sacam a carta de estão atacando a instituição, estão atacando a democracia. O negócio é que isso virou piada, porque é por tudo. Você tá falando de mim, então você vai para o inquérito. Mas o Merval relembra o ponto importante aqui. As investigações do Master continuam e já tem material demais sobre muita gente. A CPI do crime organizado ter sido enterrada e o seu relatório rejeitado é só o final do capítulo, mas não é nem de longe o fim da temporada. E o mais legal é que todo mundo sabe disso. E para fechar o vídeo, só um recadinho. A eleição de 2018 quebrou o sistema. Nós assistimos isso. Tudo que tá rolando agora é uma consequência desse fato. Um movimento que não deveria existir, existiu. Um político que não tinha conchavo com ninguém, não devia favor a ninguém, não pertencia a ninguém, foi eleito pelo povo. E eles nunca aceitaram isso. Desde então a missão ficou clara. Inclusive o próprio Barroso chegou a declarar isso. Nós derrotamos o bolsonarismo! Ele achou. É sobre o movimento, é sobre as ideias, é sobre as pessoas. A sensação é que eles não querem que a gente exista. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Depois de tudo que esse movimento representou para milhões de brasileiros, o que vai restar? Porque não basta a gente defender no presente aquilo que não foi registrado para o futuro. É preciso escrever essa história. O Te Atualizei vai lançar um livro sobre a história do bolsonarismo. Vamos contar quem enfrentou o sistema quando era menos arriscado ceder. Vamos registrar o duro preço que pagamos, mas o plano é registrar que não foi em vão. E registrar na história que o bolsonarismo não foi um acidente da democracia, foi a resposta de um povo que pela primeira vez em décadas decidiu questionar os donos do poder, é a nossa nova missão. A equipe do Te Atualizei está trabalhando com Matheus Colombo Mendes, ex-secretário do governo Bolsonaro. Alguém que não assistiu de fora, alguém que estava dentro do governo. E não apenas isso, uma pessoa que conhece os momentos que definiram uma era. Em dezembro, esse livro será publicado, físico, nas livrarias, nas bibliotecas, um documento real sobre a história do Brasil recente. Então, se você acha que esse projeto é importante, eu te convido a apoiar o nosso trabalho como membro fundador Te Atualizei. Como membro fundador, você apoia o projeto, recebe o livro em casa no lançamento em dezembro, tem seu nome nos créditos dos meus próximos vídeos, acesso vitalício ao meu aplicativo e ainda participa das reuniões do Elite para a gente conversar diretamente. Se você quiser e puder, basta acessar o site que lá tem tudo detalhado e você pode fazer parte desse registro histórico para o Brasil. E eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário e no QR Code aqui na tela. Porque, galera, essa história é nossa e somos nós que vamos contá-la. Combinado? Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que os ministros vão realmente para cima do Senado no meio disso tudo? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui! Por muito tempo a gente esperou, viu o poder se fechar e calou. Mentira em rede se multiplicou e até pensar virou alvo e temor. Desumanizam pra impor, rótulo cola no opositor. Antes da lei vem o clamor e a vitrine cobre a dor. A ferida do mundo não tem par, memória exige não repetir. O método tenta sempre voltar, cabe a consciência impedir. Acorda, Brasil, levanta do chão, retoma a razão. Acorda, Brasil, rompe a corrente da manipulação. Na luz da verdade, com força de novo.